Verdade. Devocional de 12 de março. O conhecimento de Deus e a comunhão dos santos. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. Já vimos na devocional anterior que conhecer a Deus é a essência da vida eterna e que esse conhecimento só é possível por meio de Jesus Cristo, como ele mesmo afirmou em sua oração sacerdotal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Vimos também que a partir da conversão a Jesus tem-se início o que chamamos de ciclo virtuoso do conhecimento de Deus. É a esse ciclo que Paulo se refere, por exemplo, quando ora pelos Colossenses. Depois de reconhecer os frutos do Evangelho entre eles, o apóstolo declara: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Observe que, mesmo reconhecendo o conhecimento que os cristãos colossenses já tinham do Evangelho, Paulo orou para que transbordassem desse conhecimento. A ideia do transbordamento expressa a natureza dinâmica, contínua e crescente do conhecimento de Deus, que Paulo chama de pleno conhecimento, isto é, conhecimento completo. E qual o propósito desse transbordamento? Ele diz no verso 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja bem que o conhecimento de Deus faz parte tanto do processo como do alvo. É do agrado do Pai Celestial que o conheçamos cada dia mais ricamente. Um fator importante no processo do conhecimento de Deus é que, embora a responsabilidade seja individual, essa é uma experiência primordialmente comunitária. Em nosso mundo individualista, esta é uma verdade mais do que necessária. No texto da nossa meditação, Paulo ora pedindo o fortalecimento espiritual da Igreja de Deus, a fim de que compreendessem melhor o amor de Cristo. Aqui aprendemos que conhecer o amor de Cristo em todas as suas dimensões é um fato que ocorre na esfera da comunhão com aqueles que creem em Cristo, a fim de poderdes compreender com todos os santos, ressalta o apóstolo em sua oração. Assim, não é possível compreender o amor de Cristo à parte da comunhão com sua igreja. Isto porque, como afirma também João, aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, em 1 de João 4:20b. Desconfie, portanto, de alguém que afirma ter um relacionamento profundo com Deus, mas despreza a comunhão do seu povo. Como alguém pode desejar comunhão com Cristo e ao mesmo tempo desprezar sua noiva? Como pode alguém dizer que ama a Deus, mas não ama o que dele é nascido? Pois a Escritura afirma: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 de João 5:1. A comunhão com Deus e seu Filho Jesus Cristo, portanto, é experimentada mais profundamente quanto maior é nossa comunhão com o seu povo, pois a vida divina flui da cabeça, que é Cristo, mas opera dentro das células do seu corpo, que é a Igreja, como está escrito em Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E assim, na companhia da sua igreja, na comunhão e na adoração, vamos crescendo no pleno conhecimento de Deus e experimentando a vida que flui de Cristo. Foi por isso que ele orou ao Pai, em João 17, 21 e 23, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Este é o desejo de Cristo, e deve também ser o nosso. Eu sou o pastor Marcos Augusto
pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.